Oi pessoal, meu nome é Gabriela Oliveira e hoje eu vou falar com vocês sobre reserva de emergência. E para ser mais clara, objetiva e melhor compreendida, eu vou pautar essa nossa conversa em 5 pontos. Primeiro, o que é uma reserva de emergência? Segundo, quanto devo ter na reserva de emergência? Terceiro, como montar uma reserva de emergência? Quarto, onde colocar a sua reserva de emergência? E quinto, quando que eu devo usar essa reserva de emergência? Primeiro, o que é uma reserva de emergência? É nada mais, nada menos que um valor, um dinheiro que você coloca em algum lugar, que você guarda e que você tem ali disponível para você a qualquer momento para ser usado em caso de emergência. E a gente vai falar desses casos de emergência mais para frente. Quanto nós devemos ter na reserva de emergência? Os gurus da economia vão dizer aí que uma pessoa que está dentro do regime CLT, que tem a carteira assinada, precisa ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida investido, guardado e disponível para usar em caso de emergência. E uma pessoa que é autônoma, que trabalha para si mesmo, precisaria ter pelo menos 1 ano do seu custo de vida investido. E o que é o custo de vida? É claro que a gente pode fazer um vídeo só para isso, para a gente entender melhor. Mas o custo de vida é o quanto de dinheiro que você precisa para viver a vida que você tem hoje. Então, se você calcular a média aí do quanto você gasta de luz, de água, de internet, com a escola do seu filho, com a sua faculdade, não sei. Você precisa colocar tudo isso numa planilha para entender o quanto você precisa para viver aquela vida que você tem hoje. Inclusive, se você gosta, por exemplo, de fazer a unha toda semana, a sobrancelha todos os meses, isso é realmente importante para você, é importante também você colocar no seu custo de vida. É claro que se você não tem dinheiro nenhum guardado e você acaba acontecendo alguma emergência e você precisa reduzir gastos, você vai precisar cortar essas coisas. Mas se você se prepara antes, do caos acontecer, quando o problema vier, quando a emergência vier, você vai estar respaldado e você vai conseguir continuar vivendo aquela mesma vida por um tempo até você conseguir se recuperar. Eu sei que algumas pessoas, ao olhar o valor que precisaria ter, podem ficar assustadas. E muitas vezes até travar e nem conseguir montar reserva de emergência. Porque às vezes olha lá que, eu ganho um salário mínimo e preciso ter aí 8 mil na minha reserva de emergência. E aí aquela pessoa trava e aí pensa, eu não vou conseguir. E aí deixa pra lá e vai vivendo aquela vida de endividado, aquela vida de sem dinheiro, aquela vida difícil, todos os meses. Por isso, eu aconselho você fazer o seguinte, esquece aquele montante final que você precisa ter. Vamos começar por baixo. Se você precisa juntar 8 mil reais na sua reserva de emergência, vamos começar com 500? Então coloca uma meta, daqui a 3 meses eu quero ter 500 reais na minha reserva de emergência. Quando você atingir os 500, você dobra a sua meta. E assim você vai fazendo até chegar no montante final. Número 3, como montar a sua reserva de emergência? Para chegar a esse valor aí, ilustrado de 8 mil reais, o que você pode fazer? Se você ganha, por exemplo, um salário mínimo, será que você consegue todo mês colocar 50 reais na sua reserva de emergência? 50 reais direto do seu salário. Então, assim como você paga luz, como você paga água, como você paga a sua internet e você tem aqueles boletos carimbados lá, você vai fazer um boleto da sua reserva de emergência e você vai colocar, 50 reais lá. Então, no período de 3 meses, já são 150 reais. E a gente ainda vai fazer esse dinheiro crescer mais um pouquinho. Vamos falar mais à frente. Além de tirar esse dinheiro direto do seu salário, você pode fazer uma renda extra. E existem diversas possibilidades de você fazer uma renda extra. Algumas exigem mais esforço e outras quase não exigem esforços seus para criar a sua reserva de emergência. Se você quer um vídeo falando só sobre renda extra, comenta aqui embaixo. Quero vídeo de renda extra, que eu posso fazer um vídeo para vocês, ajudando a vocês a montar a sua reserva de emergência só com renda extra. Número 4, onde colocar a sua reserva de emergência? Se você tem uma reserva de emergência embaixo do seu colchão, você já está à frente de muita gente. Mas não, esse não é o melhor lugar para estar o seu dinheiro. A poupança é uma boa opção?
Talvez seja uma boa opção em relação ao dinheiro no colchão, mas não é a melhor opção. Isso porque a gente tem outros investimentos seguros e que rendem mais que a poupança, como é o caso do CDB, que é onde eu coloco a minha reserva de emergência. Explicando de forma mais clara, para quem ainda não sabe, o CDB funciona da seguinte forma: você empresta dinheiro para o banco empresta esse dinheiro para outras pessoas e ele pega os juros altíssimos que ele cobra dessas pessoas e reparte esses juros com você. Então, ao invés de você pedir um empréstimo para o banco, se endividar, você vai fazer um caminho inverso. Você vai emprestar dinheiro para o banco para ter um dinheiro de juros de volta. Então, você vai investir o seu dinheirinho ali, né, na sua reserva de emergência, no seu CDB, e esse dinheirinho, ó, vai crescer dia a dia, sem você precisar fazer muito esforço. E quanto mais você colocar na sua reserva de emergência, mais esse dinheiro vai render. A porcentagem desses juros compostos vai variar de CDB para CDB, mas existem diversas opções. Hoje eu coloco a minha reserva de emergência em 2 CDBs. O CDB do 99Pay e o CDB da Nubank. Mas eu tenho estudado e tenho visto, por exemplo, que o Nubank já não é uma excelente opção. Então, eu estou pensando em migrar para outros bancos. Eu estou estudando, né? Mas se você tem uma conta na Nubank e você ainda não montou a sua reserva de emergência, pode ser um começo. Número 5. Quando usar a sua reserva de emergência? Não, você não vai usar a sua reserva de emergência quando você quiser ir a uma festa e você precisar de um sapato novo. Não, você não vai usar a sua emergência quando chegar na sexta-feira, você não quiser fazer comida e você quiser pedir uma pizza. Não, você não vai usar a sua reserva de emergência. Eu costumo dizer que você não usa a sua reserva de emergência para nada que você tenha uma segunda opção. Então, por exemplo, no caso da festa, você pode, por exemplo, pedir um sapato emprestado, usar um sapato que você já tem, né? Usar de outras formas. Se usar da mesma forma te incomoda, você pode, por exemplo, alugar um sapato por um valor mais baixo, ou você pode nem ir à festa, não importa. Mas se você tem outras opções que são mais baratas ou que não tem custo nenhum e que isso não vai alterar de fato a sua vida, quer dizer que você não precisa usar a sua reserva de emergência. Então, se chegou na sexta-feira, você está com preguiça, sei lá, e quer pedir uma pizza, por exemplo, você vai abrir sua geladeira e vai ver o que tem ali para você fazer. E nas próximas compras, você vai pensar em comprar coisas que sejam mais fáceis de preparar, porque você já sabe que na sexta-feira você não tem energia para fazer qualquer coisa para comer. Então você vai se planejar para isso, mas você não vai usar a sua reserva de emergência nesses momentos. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem dinheiro, a emergência vai vir e você vai precisar se endividar, você vai ficar no vermelho, vai ficar mais endividado, não vai dormir direito, vai andar aí meses, anos talvez com aquele calo no sapato, com aquela pedra no sapato e aí já viu o problema, né? Então, quando que você vai usar a sua reserva de emergência? Em casos inusitados e que você não tem o que fazer. Por exemplo, um cano da sua cozinha estourou, tá molhando a cozinha inteira, tá correndo o risco de estragar os seus móveis, estragar os seus eletrodomésticos. Você precisa resolver aquilo para não virar um problema maior, né? E aí você vai usar a sua reserva de emergência e depois você vai repor esse dinheiro. O seu carro quebrou e aí você precisa desse carro para trabalhar, precisa desse carro para ir para a escola, para a faculdade, não sei, precisa mesmo desse carro e aí você vai usar a reserva de emergência para consertar o seu carro. Você ficou desempregado aí, já passou o período do seguro-desemprego, você não conseguiu emprego, ou você é autônomo e tá uns meses aí de baixa, né? Uns meses de baixa, sem clientes, sem trabalho, aí você vai usar a sua reserva de emergência. Lembra, para continuar vivendo aquela vida que você costuma viver, sem entrar num estado de caos, dando respiro e tempo para você se recuperar. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês o que é uma reserva de emergência e a importância dela na nossa vida.
É claro que tem alguns pontos aqui que podem ser melhor abordados, como o custo de vida, como renda extra, por exemplo. Então, se você quer que eu fale mais sobre esses temas, comenta aqui embaixo, curte meu vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode ajudar e bora montar nossa reserva de emergência!